Em uma escola no Japão, um estudante está pronto para realizar as atividades escolares nomeadas de visitas profissionais. Elas consistem em visitas em empresas para fazer um relatório escolar bem chato, pelo menos para alguns, né? O que nosso protagonista Ishikawa queria mesmo era ver cenas de crimes, autópsias ou cartéis de drogas. Para ele, um trabalho onde a escuridão do mundo é visível é muito atraente. O professor responsável pela atividade pede para que eles se reúnam em grupos. Este caso vai ser um verdadeiro desafio para Ishikawa. Você já deve ter visto aí alguma pessoa assim, que é antissocial, muito tímida e com possível síndrome de nono ano. Geralmente elas não são mais sinceras do mundo. E não é muito diferente para Ishikawa, que queria entrar em um grupo da garota que ele gosta, a Yamada. Os garotos atrás dele chamam sua atenção e pedem para que ele perceba a falta de duas pessoas, tanto no grupo de Yamada quanto no de Hara. Então não tem outro jeito, né? Eles com certeza querem se dividir. Adachi, esse garoto pervertido aí, caminha até o grupo das garotas e oferece para entrar nele junto com Ota. Só que Sekine apontou para Ishikawa e Kanzaki como uma melhor opção, seguida de Shi, que quer qualquer pessoa fora Adachi. Elas então decidem fazer uma votação a fim de saber o que Adachi seria bem-vindo no grupo ou não. E mesmo ele ficando puto e reclamando que elas não teriam do porquê fazer essa votação, ele achou que tinha direito de contestar, mas foi rapidamente aquietado por Sekine. As garotas começam a sussurrar, e logo na votação ninguém queria Adachi no seu grupo, porque é claro que ele era um completo pervertido. E antes de continuar essa história, eu queria dizer que essa aqui é a parte 2 do vídeo que foi postado antes no canal. E oi, eu sou o Gojo. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e ajuda a bater a meta aí de 100 mil inscritos. Peço que vocês me ajudem pra gente chegar a essa meta até o final do ano aí, pra gente pegar a nossa plaquinha, tão sonhada plaquinha de 100k, fechou? E vamos aí continuar a nossa história. Ainda com seu grupinho reunido, eles fofocam sobre o que queriam e discutem se alguma delas queria alguém especial. A discussão deixou os garotos tensos, que olhavam suando frio pra elas. Elas se viram depois de sussurrar bastante e decidiram que Kanzaki seria o primeiro integrante a ingressar no seu grupo. Ishikawa, que nem conseguia entender do porquê eles gostavam tanto daquele pervertido, teve uma reação contraditória e exposta dele. Yamada, percebendo a situação, tenta revertê-la para que ele vá pro grupo de Hara. Afinal, Kanzaki gostava das gordinhas. Ishikawa tentou ajudar para ficar junto da sua garota e, erguendo sua mão, ele disse para Kanzaki que tinha o direito de contestar, não sendo obrigado a entrar naquele grupo delas. De verdade, ele ofendeu todas as garotas, mas não deu nem tempo delas brigarem com ele. Afinal, Adachi já foi dizendo que ele estaria no grupo certo então, já que as notas deles eram horríveis. Ota também concorda e quase Ishikawa ficou sem entrar no grupo com sua amada. Por isso ele gritou que tirou nota 5 de 20 em educação física. De verdade, ele estava superando o Ota, que admite sua derrota, mas todos ficam abismadas com um nerd sendo tão burro. Eu também fico surpreso, mas Adachi abraçou Ishikawa e disse que a dupla de idiotas então estava completa e pronta para ingressar nesse grupo novo. Sendo assim, eles acabaram aceitando a entrada dos novos membros para esse trabalho. E Yamada, no entanto, sabia das notas reais de Ishikawa e chegou próximo a ele para sussurrar que sabia que ele mentiu. Na biblioteca, nosso assassino se perguntava se Yamada teria percebido que ele tentou entrar em seu grupo, se negando a aceitar os sentimentos que ele acha que é impossível, porque ele nem sequer tentou fazer isso. Sendo interrompido em seus momentos de paranoias particulares, ele nota que Yamada estava ali, tentando atrair Hara-chan como se fosse um animalzinho de estimação. Por sua vez, que funcionou. Um saco de batatas triplas, pelo jeito, era o fraco da garota, que inclusive estava ali de dieta, então tava lá somente por Yamada mesmo, né? Ela estava em dúvida sobre o tipo de garota que Kanzaki curtia, e Yamada tinha certeza que ele curtia as meninas mais redondas. Porém, Hara não se achava fofa e tava querendo emagrecer. Como fofoqueira, Ishikawa tava até meio incomodado por não conseguir ouvir quando sussurraram, e Hara tava contando que saiu com Kanzaki pra fazer algumas compras, o que surpreendeu Yamada e ainda mais Ishikawa, que não acreditava que a Hara tinha saído com aquele pervertido. Yamada, sentando, pergunta seriamente até onde, e quase que saiu de uma maneira meio errada. Por sorte que a Hara tava lá se perguntando até onde foram de localidade e não de afetividade, se é o que vocês me entendem. Em meio a sua situação toda, Hara perguntou a sua amiga sobre suas próprias histórias de amor, já que ela deveria saber muito mais que ela, né? Ishikawa quase morreu atrás da estante pela tensão da resposta que causou. Afinal, se tratava da garota que ele tanto gosta. Respondendo finalmente sua questão, ela disse a Hara que não tinha namorado ou pessoas que gostassem no momento, o que surpreendeu, já que ela achou que a Amada teria algum namorado muito incrível. Ela parecia muito irritada com isso, porque mesmo sem
quem ela poderia aconselhar, já que Hara disse coisas que ofenderiam qualquer um e apontou que a imaginação dela também poderia ser muito boa, perguntando algo que podia facilmente ser entendido como um duplo sentido, do tipo, se a Hara quer tentar coisas quando tiver um namorado, só que a Amada na real tava falando de coisas como, por exemplo, compartilhar um fone ou colocar mãos no bolso pra aquecer, essas paradas. As duas, deixando isso de lado, resolvem tirar uma foto juntas e notam que algo estava no fundo da foto. Ishikawa apareceu como um fantasma, mas Yamada já tinha noção de quem era. Por isso eles foram lá atrás da estante procurá-lo e apresentaram o culpado da foto ter saído estranha, entre aspas. Ishikawa se sentiu ofendido porque Hara disse que não tinha problema ele ter escutado, afinal ele era confiável e não falava tanto. E perguntando se eles estariam sempre juntos na biblioteca, ela reafirma que sim. Ishikawa, tentando se explicar, dizendo que já frequentava a biblioteca antes mesmo da Yamada aparecer por lá, deixou Hara desconfiada com a cara de que os dois pombinhos poderiam estar fazendo coisas até demais juntos. E as aulas foram terminando e se encerrando nesse dia, e Ishikawa estava pensativo quanto ao fato de Yamada não possuir um namorado, muito menos ter um ex. Seus sentimentos conflitantes pareciam com tsundere, e ele afirma que definitivamente não tem nada a ver com isso. A chuva repentina de repente começou a cair, guarda-chuvas, ombros esbarrando e pessoas andando juntinhas na chuva. Isso é o que normalmente se passa na cabeça de Ishikawa. Ele encontrou Yamada, que parecia estar sem guarda-chuva, e olhando pra ele, ela lembra que o garoto anda de bicicleta até a escola. Por isso faz sentido ele estar usando uma capa de chuva. O tamanho servia nela por ser grande demais, e isso fez ela pegar a capa emprestada por alguns minutos pra ir até a mercearia mais próxima. Yamada vestindo a sua capa de chuva com certeza era uma visão graciosa para Ishikawa, que confirmou que voltaria pedindo para ele não se preocupar. Ele não duvida que ela faria isso, mas assusta ele dizendo que parecia até uma despedida. Olhando pro lado, ele nota que ela esqueceu a bolsa. Sendo assim, ela não ia conseguir comprar o guarda-chuva caso estivesse em sua carteira. Como consequência, o bobo correu sem se importar com a chuva, ainda tem Yamada para entregar a sua bolsa, não fazendo sentido emprestar a capa para ela. Ele não queria que a bolsa ficasse encharcada e por isso levou ela com o máximo de cuidado. E ela teve uma reação inesperada, onde colocou suas mãos sobre ele para ele não se molhar tanto também. Continuando, Yamada pediu para ele pegar a carteira e colocar no seu bolso, só que o que ele não esperava era que o guarda-chuva estava na bolsa na parte de cima. Ela ainda pede para ele continuar e coloca a carteira no bolso do seu cardigan, o que para Ishikawa era uma cena muito atraente e vergonhosa. Assim que ela sai correndo, ele volta para a escola e verifica o guarda-chuva que na verdade não estava quebrado. Então por que ela teria tentado desviar do assunto? Será que a Amada não queria admitir o seu erro? Ou que fez isso propositalmente? Como seus pensamentos sempre são negativos, ele considera a possibilidade de Yamada querer chamar sua atenção. Uma sacola de doces é a resposta para tudo, e Yamada chega com várias guloseimas. Iniciando um quiz rápido, Yamada não deu chance de resposta para Ishikawa, só que com um prêmio de consolação, perguntando se ele queria outra coisa. Ishikawa apenas se envergonha olhando para Yamada, suas palavras não saem da garganta, seu peito dói, e mais uma vez ele admite que realmente tá doente. Enquanto ele caminhava na chuva, ela gritou que ele ainda não respondeu, mas ela gosta muito disso. E ele ainda com muitas dúvidas e incertezas, grita pra ela que esse era o sorvete de chocomenta que ela estava falando. Depois dessa situação, o tão aguardado dia de visitas a profissões chegou. A Dashi, como sempre, pervertida, tava perguntando qual garota da recepção Ishikawa preferia, e em sua mente Ishikawa manda ele calar a boca. Realmente não tinha opções, Você não aturar estarado. E as garotas, resolvendo por elas mesmas, chamaram o responsável legal pra descer e iniciar o seu tour. No caso, eles estavam em um prédio que fazia mangás. O sonho de todo otaku, eu tenho certeza disso. Por sinal, eles até tocaram em nomes famosos como High School DxD ou Shingeki e Kimetsu. A Dashi perguntou a Yamada se ele curtia mangás ou animes e recebeu uma resposta que ela não curtia tanto. Por isso ele concordou com ela, dizendo não curtir também. E por mais que ele queira puxar papo, o assunto acaba bem rapidinho. Yamada, empolgada, aponta para Yuri Araki, uma colega de trabalho da mesma agência que ela. E a Dashi grita que conhece Yuri, deixando Yamada confortável para finalmente ter algum assunto com ele. Mas o tiro sai pela culatra quando ele começa a elogiar os tamanhos dos opais de forma
constrangedora. O olhar de abominação não poderia ser indiferente, né? Até mesmo recebendo um chute na canela. E o turnê continua. As garotas se empolgam e com um mangá de close, afirmando que ele era fofo ou um manual de masculinidade. Ishikawa estava se segurando devido a achar vergonhoso ficar tão animado com mangás, porém sua expressão era tão óbvia. Quando um homem chegou mostrando um manuscrito de Baki, eles se empolgaram, principalmente Ishikawa, que admitiu querer ver o manuscrito. E sem pensar duas vezes, Yamada puxa ele pelo braço, abrindo espaço entre seus amigos para deixar vê-lo mais de perto. Ele realmente ficou impressionado. Seus olhos de otaku estavam incrivelmente radiantes, pensando em todos aqueles detalhes. Instintivamente olharia para ela sorrindo e grita: "Isso é tão legal!" O que deixou Yamada sem reação. Eles estavam se retirando de um andar do prédio, prontos para ir embora da sua visita, quando a Dashi dava mais umas de suas bolas fora, perguntando se tinham mais pessoas aí para posar nos desenhos. Entrando no elevador, todos se apertam, pois um homem bem grande chegou para apertá-los um pouco. Exprimidos, Yamada e Ishikawa chegam muito próximos, a ponto que Ishikawa conseguia sentir o cheiro doce e a sua respiração. Ele fecha os olhos a fim de não comprometer a si mesmo, né, daquela maneira meio sus. E quando chega no andar que iriam sair do elevador, nota que Yamada estava fixamente olhando para o seu rosto. Envergonhada, Yamada se retira e Ishikawa fica preso na porta por estar nas nuvens. O caminho, é claro, que continuava e o dia não tinha finalizado. Por isso todos estavam voltando para casa juntos, quando Yamada e Ishikawa conversavam sobre mangás. Estranhamente, Yamada também lia alguns mangás e recomendou até um deles para Ishikawa, o que sua amiga achava impossível, aquele esquisitão do Ishikawa ler mangás românticos. Portanto, as duas riram pela oferta de Yamada. E nessa mesma hora ele estava passando por um banheiro, por isso Ishikawa disse que iria até dar uma esfriada. E dentro do banheiro sua imaginação ia longe, quando voltou fingindo que nem estava surtando, né? E percebeu que perdeu seus outros amigos, ficando sozinho com Yamada. E de fato a situação parecia ser ruim para os dois estarem separados, né? Só que sozinho não era tão ruim assim pra Ishikawa, se é que vocês me entendem. E Yamada se sentiu mal pela situação e começou a chorar feito uma garota perdida pelos pais. E pra piorar, todos que passavam na frente ficavam olhando pros dois. Ishikawa ficou perturbado com o que os outros pensariam, pois parecia que ele fez ela chorar. Pensando melhor na situação, ele compra pra ela um suco na máquina, o que fez ela se sentir envergonhada. E sentando ao seu lado, pediu desculpas e acha que deveria ter anunciado que iria ao banheiro pra todos. Na mente de Yamada, isso ficou super engraçado, como se fosse uma espécie de declaração. E rindo, ela se assusta com a distância que ele tomou pra se sentar. Quando estavam voltando sozinhos do trem, Ishikawa delirava aí sobre alguém conseguir reconhecer Yamada, já que ela era uma modelo de revistas, praticamente bem até conhecida. Ele tentou se afastar porque não achava bom Yamada ser vista com alguém como ele. Entretanto, ele acabou sendo puxado pela mochila, com Yamada dizendo a ele para tomar cuidado, afinal ela não quer se separar novamente. Em outro assunto, ela focava sobre a situação de Hara e Kanzaki, que parecia desabrochar lindamente, fizeram ser bem louco namorar alguém da mesma turma, né? Apesar disso, Yamada acha que pode ser divertido manter as coisas em segredo, revelando isso a Ishikawa perguntando o que ele achava. Congelado, ele só consegue se concentrar em concordar bem baixinho. Saindo do metrô, seus amigos aguardavam eles lá fora. Yamada pede desculpas ao grupo, mas alguém ali se sentia ainda mais culpada por essa situação. Shi-chan chora e admite que estava tão focada em chegar na hora certa que não percebeu seu grupo se separando, por isso pediu desculpas de cabeça baixa. Abraçando ela, Yamada disse que estava tudo bem, afinal todos cometiam erros, o que era estranho vindo dela, mas tudo bem. Já em casa, Ishikawa estava aí reclamando das visitas do trabalho e enfim, foi uma bagunça. Seus amigos ficavam fazendo perguntas grosseiras, ou indo pra longe e se separando. Só que a sua irmã notou que ele já contou isso mais de 2 vezes, deixando ele com vergonha. Com certeza a irmã pescou que ele tá gostando de alguém, né? Por isso tá perguntando diretamente as coisas em voz alta. Saindo com sua bicicleta, Ishikawa estava irritado com essa insinuação aí da sua irmã. Mas ele não nega gostar de Yamada e por isso não é tão animado aí com a escola. Seu lado emo sabotador faz ele acreditar que não deve ter nada rolando e as garotas só podem estar zoando ele por aí. Próxima escola, Yamada estava no pé do portão com a professora de educação física. Suas amigas perguntavam no porquê ela estava ali e Ishikawa achou que ela estava esperando por alguém que não tinha nada a ver com ele. Para sua surpresa, ele foi parado por Yamada, que estava com as bochechas rosadas. No bicicletário, podemos ver que Yamada estava tão ansiosa, ela na verdade queria entregar os mangás que prometeu para Ishikawa. A sua felicidade e amor pela história
fazem ela revelar spoilers pro garoto, que ficou sinceramente triste com a situação. Mas saindo ali andando, ele não nota que na verdade a amada tava esperando ele e pergunta se ela não vai continuar na porta aguardando quem ela queria, sendo um verdadeiro idiota. Mais tarde naquele mesmo dia, ela chega até a sala dos dois, quando de repente pega Ishikawa lendo sentada pela primeira vez na vida. Acontece que ela não esperava ele hoje, porque pensou que ele iria embora mais cedo para trabalhar. Quando percebeu que o livro que ele estava lendo não era o livro que ela tinha recomendado, e a amada foi bem insistente e quis olhar o que ele estava vendo, o que causou uma trombada meio não intencional dos dois. Saindo da sala, ela se desculpava, mas Ishikawa não queria que ela fosse embora sem dizer nada. Então ele fez um chamado perguntando se ela viria à livraria no outro dia, e ela afirma que sim, sem dúvidas não vai faltar, confirmando algumas coisas que tá bem na cara, né, mano? E dificilmente alguém não notaria. Talvez nossa protagonista goste ainda mais da escola, para ser mais exato, de estar com Yamada. Em casa ele leu o mangá que ele emprestou, tentando descobrir de que maneira ela estava lendo ele. No fim ele descobriu que ela estava comendo, e da pior forma. No outro dia, na escola, Ishikawa estava lavando as mãos após comer, quando foi parado por Yamada, que estava apressando ele para ler o mangá que emprestou. Adachi, vendo isso, ficou meio confuso e resolveu abordar Ishikawa para perguntar o que ele estava fazendo daquele jeito com Yamada. Interrogando Ishikawa, Adachi estava bem insistente e de repente perguntou se ele achava que Yamada gostava de alguém. Como foi de peito aberto, Adachi pediu para Ishikawa não espalhar o que ele perguntou para alguém. Certamente seria meio impossível ele conseguir Yamada, mas ele disse que não é possível controlar de quem gostamos, admitindo seus sentimentos. Ishikawa estava curioso e perguntou quando isso começou, querendo saber mais. Só que Adachi, com suas respostas, disse que não conseguia mais fazer certas coisas pensando em Yamada, por isso ele disse que acha que gosta dela. Isso surpreendeu nosso time do Ishikawa, quem tava vendo tudo como uma crise por conseguir fazer isso enquanto pensava nela. Só que ele nota que Adachi apenas falava de qualidades físicas de Yamada, sem tocar nos pontos que ele achava ela atraente, e por isso deu pouca atenção e saiu andando enquanto pensava no porquê tava ficando mal com aquele assunto. Entrando na sala de aula, ele percebeu os sinais de que gostava mesmo de Yamada quando se irritou com Adachi falando dela como se fosse um pedaço de carne. E isso sim fez ele parar de duvidar de si mesmo. No mesmo dia, ao pôr do sol, Yamada estava em frente a um cartaz que dizia estar proibindo lanchar na biblioteca. Claro que isso faria mal pra ela, já que a garota só pensava em lanches, atrás de lanches e mais lanches. Com pouca vergonha na cara, ela argumenta, se perguntando quem faria uma coisa dessas lá, mano. Quem faria? Ishikawa se surpreendeu com a mente dela, porém, parando para analisar, eles encontraram um pacote de salgadinhos, pacote de balas e tudo mais que era de bom. Mesmo Yamada nunca tendo jogado nada na lixeira da biblioteca, então talvez outra pessoa tenha feito isso. Sua professora mostra que encontrou um papel de balas no chão de novo, e apesar de ser pequena, isso não era permitido, e por isso já estava pensando em colocar um fim nisso. A única reação de Yamada foi ficar vermelha como um pimentão, com Ishikawa querendo que ela se defendesse, porém ela não conseguiu falar foi nada. Assim que voltaram, seus pensamentos ficaram cheios, imaginando que sua amada nunca mais voltaria para a biblioteca, por isso estava negativo quanto ao que aconteceu. De uma forma hilária, ela quebra sua atenção comendo chocolates que retirou de seu bolso, mostrando estar um pouco se lixando aí pro que foi dito mais cedo. No entanto, uma surpresa os aguardava. A professora estava atrás da estante e iria pegar Yamada com a mão na massa. Por isso, em uma reação rápida, Ishikawa joga o seu livro na mesa, levanta do seu banco fortemente segurando a mão de Yamada, admitindo seus pensamentos em mente. A linda e empolgante cena ficou como se o tempo estivesse parado. Os dois olhavam, brilhavam de uma forma bela, quando a professora, rosnando com a garganta, interrompeu o que parecia ser uma confissão de namoro. Tudo tinha ficado calmo. Ishikawa explica do porquê pulou em sua mão. Só que Yamada dá uma sugestão de que pare de comer tantos lanchinhos. Enquanto ela lambia a mão, concordou. Por isso ele achava que não veria ela mais naquele horário tão sagrado em sua biblioteca. Só que até aqui você já deve ter entendido a mente da nossa protagonista, já fazendo ideia de que, surpreendentemente ou não, ela já estaria lá no outro dia, sentadinha aguardando mais uma interação com Ishikawa.